Ela disse que minha mãe teria adorado os arranjos de mesa. Eu sabia que era mentira. Meu nome é Noah Vitrov. Tenho 34 anos e faço móveis sob medida em Burlington, Vermont. 2 semanas antes do meu casamento, eu deveria estar animado. Mas eu só percebi a minha noiva, Danielle, dizendo coisas que soavam estranhas. Ela falava da minha mãe como se tivesse sido grande amiga dela. O problema é que minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Danielle nunca a conheceu, mas soltava comentários sobre o que minha mãe acharia das flores, da música, do lugar. Sempre com aquele sorriso triste, como se entendesse minha dor melhor do que eu. Sua mãe estaria tão orgulhosa, disse quando estávamos provando bolos. Ela tinha gostos tão simples. Gostos simples. Essa frase ficou na minha cabeça. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para nos manter depois que meu pai nos deixou. Ela comprava minhas roupas da escola em brechós e fazia lanche para mim todos os dias durante 6 anos. Nada na vida dela foi simples. Foi duro. Mas eu não disse nada. Só balancei a cabeça e falei pro confeiteiro que ficaríamos com o bolo de baunilha. Danielle vinha de uma família rica. O pai dela, Gregory Walsh, tinha várias concessionárias de carros na Nova Inglaterra. A mãe, Patrícia, comandava uma empresa de consultoria para ONGs. Eles moravam numa casa com garagem para 3 carros e uma entrada circular. Quando os conheci, foram educados. Perguntaram do meu trabalho, elogiaram meu esforço. Homens que se fazem sozinhos são tão admiráveis, Patrícia falou no jantar no clube de campo deles. É preciso ter caráter de verdade para construir algo do nada. Na hora, achei que ela falava a sério. Hoje penso se já não estava me avaliando. Os preparativos do casamento foram pesados. Danielle queria tudo perfeito. O lugar era um celeiro restaurado perto de Stowe. A lista tinha 200 convidados. O orçamento era maior do que eu ganhava em um ano, mas Gregory insistiu em pagar quase tudo. É o que os pais fazem, disse quando tentei ajudar mais. Além disso, você logo será da família. Família. Essa palavra tinha um sentido diferente para eles do que para mim. Para mim, família era minha mãe acordando às 5 da manhã para o turno no restaurante antes do trabalho da tarde na loja. Família era ela me lendo histórias antes de dormir, mesmo exausta. Família era o jeito que nunca me fez sentir que faltava alguma coisa. Mas comecei a notar detalhes. Comentários rápidos. Olhares entre Danielle e os pais quando achavam que eu não via. O jeito que falavam do casamento como se fosse o evento deles, não nosso. O jantar de ensaio seria na sexta-feira à noite, no clube de campo. Estava tudo pronto. As flores, o cardápio, o mapa de assentos. Eu deveria estar nervoso com o dia seguinte. Mas parecia que algo estava se desfazendo. Conheci Danielle 2 anos antes, numa feira de produtores no centro de Burlington. Ela olhava tábuas de corte feitas à mão na barraca ao lado da minha. Eu vendia peças pequenas. Caixas de joias, porta-retratos, coisas que eu fazia no tempo livre. Ela pegou uma das minhas peças, uma caixinha de madeira com encaixe em rabo de andorinha, e perguntou como eu fiz. A maioria só queria saber o preço. Mas ela quis saber do processo, da madeira, do tempo de trabalho. Conversamos por 20 minutos. Ela era linda, claro. Cabelos loiros, olhos verdes, sempre arrumada. Mas mais do que isso, parecia de verdade interessada no meu trabalho. Comprou a caixa e voltou no fim de semana seguinte. E no outro depois também. Os primeiros meses foram bons. Ela ia até minha oficina e ficava me vendo trabalhar. Fazia perguntas sobre tipos de madeira, técnicas de encaixe, como aprendi o ofício. Contei do meu avô, que me ensinou quando eu era criança. Como me dediquei de verdade depois que minha mãe morreu. Quando eu precisava ocupar as mãos. Deve ter sido difícil, ela disse, perder tão cedo. Foi difícil. Minha mãe, linda, teve câncer de ovário quando eu tinha 15 anos. Ela lutou 1 ano e meio antes de morrer. Nesse tempo, nunca parou de trabalhar, nunca parou de cuidar de mim.
Mesmo durante a quimio, fazia meu lanche e perguntava do dever de casa. A última coisa que me disse foi: faça algo bonito, Noah. O mundo precisa de coisas bonitas. Contei essa história para Daniele no nosso 6º encontro. Ela chorou. Segurou minha mão e disse que queria ter conhecido minha mãe. Na hora, pareceu sincera. Mas em algum ponto, tudo mudou. Talvez quando conheci os pais dela. Talvez quando os preparativos do casamento começaram. Mas Daniele passou a falar da minha mãe de outro jeito, como se fosse personagem de um livro, não uma pessoa que viveu, morreu e deixou um vazio em mim. Sua mãe parece ter sido tão doce, disse Patrícia um dia, enquanto víamos flores. Muito tradicional. Bem, simples. Simples. Outra palavra que não combinava. Minha mãe foi muitas coisas, mas simples não era uma delas. Era forte, divertida, inteligente. Lia 3 livros por semana, consertava a torneira com vazamento, sabia o nome de todas as plantas do jardim. Mas fiquei calado. Eu amava Daniele. Ou achava que amava. E a família dela seria minha família. Eu queria que desse certo. Os sinais de alerta estavam lá. Eu só escolhi não ver. O ensaio foi tranquilo. Andamos pela cerimônia, vimos onde cada um ficaria, praticamos a entrada. Daniele estava linda com seu vestido branco de verão. As madrinhas estavam animadas. Meu padrinho, Tyler, fazia piadas sem parar para deixar todo mundo relaxado. Depois do ensaio, fomos todos para o clube de campo jantar. A sala de jantar reservada era elegante. Toalhas de mesa brancas, flores frescas, velas acesas. Gregory tinha pedido vinho para as mesas. Patrícia preparou uma lista de músicas que ela chamou de adequadas para jantar. Eu fiquei na mesa principal com Daniele, os pais dela e meu pequeno grupo. Tyler, meu tio James e minha prima Rebecca. A conversa correu bem. Todo mundo estava de bom humor. Por volta das 8 da noite, pedi licença para ir ao banheiro. Na volta, dei uma volta rápida pela área do bar para pegar um pouco de ar. Foi quando ouvi. Daniele estava perto das janelas com os pais, um pouco afastada da sala de jantar. Eles falavam baixo, mas eu ouvi cada palavra. As flores que ela escolheu parecem tão baratas, dizia Patrícia. Cravos e mosquitinho, coisa de posto de gasolina. Bom, o que você esperava? Respondeu Gregory. Ela era garçonete, provavelmente nunca viu flores de verdade na vida. Daniele riu. Não foi uma risada cruel, mas também não foi bondosa. Noah fica tão emotivo com ela, age como se fosse uma santa. Talvez fosse uma boa mulher, disse Patrícia. Mas sejamos sinceros, não era sofisticada. Era classe trabalhadora do começo ao fim, pelo menos Noah herdou alguma ambição. Graças a Deus por isso, disse Daniele. Já pensou se ele tivesse saído igual a ela? Vários trabalhinhos, se virando, tão comum. Sua mãe nem era especial, completou Gregory. Só mais uma mãe solteira tentando sobreviver. Noah a coloca num pedestal, mas o que ela fez de fato? Criou um filho e depois morreu. Só isso. Houve silêncio por um instante. Depois Patrícia falou de novo. Bom, pelo menos depois de amanhã não vamos mais precisar fingir que nos importamos com ela. Uma vez casados, podemos deixar essa história triste para trás. Fiquei ali parado uns 30 segundos, talvez mais. Minhas mãos tremiam. Meu peito apertava. Eu ouvia meu coração bater nos ouvidos. Depois voltei para a mesa, sentei e terminei o jantar. Sorri quando falaram comigo. Ri das piadas de Tyler. Segurei a mão de Daniele quando ela procurou a minha. Mas algo quebrou dentro de mim. Não foi exatamente meu coração. Foi algo mais fundo. Algo que não podia ser consertado. Eu sabia o que precisava fazer. Só tinha que esperar o momento certo. Fiquei o resto do jantar como se nada tivesse acontecido. Daniele apertou meu braço e sussurrou sobre como tudo seria perfeito no dia seguinte. Patrícia elogiou o salmão.
Gregory contou histórias dos tempos de futebol na faculdade. Todos riram nas horas certas. Mas eu já não estava ali. Pensava nas mãos da minha mãe. Como ficavam depois de 12 horas de trabalho, ásperas e vermelhas de tanto lavar louça e servir comida. Como ainda assim fazia tranças no cabelo da minha prima Rebeca quando ela visitava. Como nunca reclamava, nenhuma vez, mesmo com contas atrasadas, carro quebrado e os efeitos da quimio. Por volta das 9, Gregory levantou-se e bateu no copo com a faca. Quero dizer algumas palavras, anunciou. A sala silenciou. Patrícia e eu estamos muito orgulhosos em receber Noah na família. Ele é um bom homem, com valores fortes e muito esforço. As pessoas balançaram a cabeça, aprovando. Daniele sorria de orelha a orelha. Sabemos que amanhã será o começo de algo maravilhoso para nossa filha e nosso novo genro. Família é tudo, afinal. E agora Noah terá a família que sentia falta por tanto tempo. A família que sentia falta, como se minha mãe não contasse, como se os 18 anos que passou me criando sozinha não valessem nada. Então vamos erguer os copos, continuou Gregory, a Noah e Daniele. Que o casamento seja cheio do que realmente importa, prosperidade, status e o tipo de vida que a mãe dele teria querido para ele, mesmo não podendo dar. A sala explodiu em aplausos. Todos ergueram os copos. Daniele beijou minha bochecha. Eu também levantei meu copo. Eu sorri. Fiz meu papel. Mas já tinha acabado. O jantar terminou por volta das 10h30. As pessoas começaram a se despedir e ir embora. Amanhã seria um dia longo. Cabeleireiro às 8, fotos ao meio-dia, cerimônia às 4. Daniele e eu saímos juntos para o estacionamento. Ela estava radiante. Foi perfeito, disse, segurando meu braço. Todo mundo se divertiu, e o discurso do papai foi tão doce. Falei. Doce. Ela parou e me encarou. Está bem? Você parece meio quieto. Por um instante pensei em contar o que ouvi, perguntar por que tinha falado da minha mãe daquele jeito, dar chance de se explicar ou pedir desculpas. Mas olhei o rosto dela. Olhei de verdade. E percebi que ela não se sentia mal pelo que disse. Ela acreditava em cada palavra. A única coisa que lamentaria seria ser pega. Estou bem, falei. Só cansado. Amanhã é grande. Ela sorriu e me beijou de boa noite. Descansa. Te amo. Também te amo. Vi ela sair no BMW. Depois fiquei 20 minutos no meu carro, olhando pro volante. Pensei em ligar para Tyler. Ele diria que eu estava exagerando, que todas as famílias falam besteira às vezes, que não devia jogar meu futuro fora por comentários descuidados. Pensei em ligar pro tio James. Ele ouviria. Ele sabia o que minha mãe significava para mim, mas também se preocuparia com eu tomar uma decisão da qual me arrependesse. Então fui para casa sozinho. Entrei na oficina e acendi as luzes. Olhei as peças em que estava trabalhando. Uma mesa de jantar para um casal jovem, uma cadeira de balanço para uma grávida, uma caixa de joias para aniversário de 16 anos. Minha mãe tinha razão. O mundo precisava de coisas bonitas. Sentei na bancada e comecei a planejar o que ia dizer no dia seguinte. Quase não dormi naquela noite. Por volta das 5 da manhã, desisti e fiz café. Sentei na varanda e vi o sol nascer atrás das montanhas. Ia ser um lindo dia para um casamento. Meu celular começou a tocar às 7. Mensagens de Tyler perguntando se eu precisava de algo, uma ligação do buffet confirmando horários, um e-mail do fotógrafo sobre a agenda. Respondi o necessário, mas só pensava no discurso que ia fazer. Veja, Gregory não foi o único que preparou palavras para esta noite. Como noivo, esperavam que eu falasse algo na recepção. Eu tinha escrito um discurso semanas antes, sobre amor, compromisso e futuro. Pratiquei no espelho até conseguir falar sem olhar as anotações. Mas aquele discurso era para outro casamento. Um casamento onde eu casaria com uma mulher que respeitava a memória da minha mãe.
Um casamento onde eu entraria para uma família que entendia o que sacrifício e amor realmente significavam. Este casamento era diferente. Este precisava de outro discurso. Passei a manhã reescrevendo. Não fiz algo maldoso ou vingativo. Só fiz verdadeiro. Por volta das 10 da manhã, Tyler apareceu com sanduíches de café da manhã e café quente. Você está com uma cara péssima, ele disse, colocando a comida no balcão da minha cozinha. Valeu. É exatamente o que todo noivo quer ouvir. Sério, você está bem? Ontem você estava estranho. Muito estranho. Tyler era meu melhor amigo desde o colégio. Ele era um dos poucos que lembrava bem da minha mãe. Às vezes jantava na minha casa quando éramos adolescentes. Minha mãe sempre fazia comida a mais e mandava sobras para ele levar. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Claro. O que você lembra da minha mãe? Tyler fez cara de confuso. Como assim? Só como ela era. Como você a descreveria? Ele se sentou em frente a mim. Noah, de onde vem isso? Só responde. Tyler pensou um pouco. Ela era forte. Muito forte e engraçada. Tinha uma risada que enchia a sala inteira. Era dura quando precisava, mas também a pessoa mais bondosa que já conheci. Me tratava como filho dela. Ele parou. E era elegante também. Sei que vocês não tinham muito dinheiro, mas ela se carregava como uma rainha. Sempre bem vestida, mesmo para o trabalho. Sempre fazia você estar arrumado também. Lembra como passava suas camisas todo domingo à noite para a semana toda? Eu lembrava. Ela era inteligente, continuou Tyler. Mais inteligente do que a maioria pensava. Poderia ter feito qualquer coisa se tivesse tido oportunidade, mas dedicou tudo a criar você. Eu disse. É isso que lembro também. Por que você pergunta? Contei a ele o que ouvi no jantar de ensaio. Tudo. Quando terminei, Tyler ficou quieto por muito tempo. Aquelas pessoas são lixo, disse enfim. É mesmo? Então o que você vai fazer? Olhei minhas anotações do discurso. Vou dar a eles exatamente o que merecem. Tyler leu por cima do meu ombro. Quando terminou, me olhou com algo parecido com respeito. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada. Tá bem, então. Ele se levantou. Acho melhor a gente começar a te preparar pro casamento. O dia do casamento correu como planejado. Cabelo e maquiagem no salão foram tranquilos. O fotógrafo tirou todas as fotos dos preparativos. Os padrinhos ficaram elegantes nos ternos azul marinho. As madrinhas estavam lindas nos vestidos azul claro. Fiz tudo no automático. Sorri para as fotos. Ajustei a gravata de Tyler. Cumprimentei os convidados quando chegavam. Fiquei no altar e vi Danielle entrar com seu vestido branco, radiante. A cerimônia foi linda. O reverendo Mitchell falou sobre amor, compromisso e o laço sagrado do casamento. Trocamos votos que escrevemos juntos. Coloquei a aliança no dedo de Danielle e ela colocou a dela no meu. Quando o reverendo Mitchell nos declarou marido e mulher, Danielle me beijou como se fosse de verdade. A plateia explodiu em aplausos. Os pais dela brilhavam na primeira fila. Por um momento quase mudei de ideia. Quase me convenci de que o que ouvi não era tão grave, que as pessoas falam besteiras às vezes, que o amor deveria bastar para superar tudo. Mas então encontrei o olhar de Gregory. Ele piscou para mim e mexeu os lábios, bem-vindo à família. A mesma família que achava minha mãe comum, sem classe, nada especial. Não. Eu já tinha terminado de fingir. A recepção começou às 6 da tarde, coquetel nos jardins, seguido de jantar e dança no salão principal. Tudo estava perfeito. A comida estava ótima. A música era exatamente a que Danielle queria. Os arranjos de mesa pareciam caros e elegantes. Gregory fez um brinde durante o jantar. Falou de como estava orgulhoso de Danielle, como estava feliz em me ter como genro, como nosso futuro parecia brilhante juntos.
A família, ele terminou, levantando a taça. A coisa mais importante do mundo. Todos beberam. Eu também bebi. Então chegou minha vez. Levantei devagar, olhando para a sala cheia de rostos voltados para mim. 200 pessoas tinham vindo celebrar nosso casamento, as amigas de faculdade de Daniele, os colegas de negócios de Gregory, as colegas de trabalho social de Patrícia, meu pequeno grupo de família e amigos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje à noite, comecei. Significa muito para nós ter todos que amamos juntos. Daniele sorriu para mim, tentando me encorajar. Quero falar sobre família esta noite, sobre o que ela significa e por que é importante. Olhei para Gregory e Patrícia. Eles balançavam a cabeça provando. Família não é sobre dinheiro, posição ou ter as conexões certas. Família é estar presente um pelo outro, é sacrifício, lealdade e amor sem condição. Mais acenos de cabeça. As pessoas estavam se ajeitando, esperando um discurso caloroso sobre encontrar nova família pelo casamento. Aprendi sobre família com minha mãe, Linda Vitrov. Ela morreu quando eu tinha 16 anos, mas me ensinou tudo sobre amar alguém sem condição. Vi o sorriso de Daniele enfraquecer. Aquilo não estava indo na direção que ela esperava. Minha mãe trabalhou em 3 empregos para nos sustentar depois que meu pai foi embora. Ela era garçonete no Murphy's Diner, atendia em loja de roupas à tarde e limpava escritórios no centro nos fins de semana. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos escutavam atentos. Ela nunca teve muito dinheiro. Comprava em brechóis, usava cupons, fazia a comida render ao máximo. Mas nunca me deixou sentir que éramos pobres. Nunca me deixou sentir que éramos menos que os outros. Olhei para Patrícia. O rosto dela estava pálido. Ela foi a mulher mais forte, inteligente e digna que já conheci. Fiz uma pausa e encarei Daniele. Os olhos dela estavam arregalados de pânico. Ontem à noite ouvi uma conversa que partiu meu coração. Ouvi minha nova família falando da minha mãe. Chamaram ela de barata, comum, sem classe. Disseram que não era nada de especial. Riram das flores dela e dos gostos simples. Disseram que eu a colocava num pedestal, mas que no fim o que ela tinha feito? Criou um filho e morreu. Só isso. O silêncio era ensurdecedor. Eu podia ouvir o ar-condicionado e o barulho distante da estrada. Eles ficaram aliviados que depois de hoje nunca mais teriam que fingir se importar com ela, nunca mais ouvir sua história triste. Daniele estava branca. Gregory me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Patrícia parecia querer sumir. Aqui está o que minha mãe conseguiu, continuei com voz firme. Ela criou um filho que sabe a diferença entre amor verdadeiro e amor falso. Ela me ensinou que caráter vale mais que dinheiro. Ela mostrou que dignidade não se compra. Se conquista pelo jeito como você trata os outros. Tirei do bolso do paletó minha aliança, a mesma que Daniele tinha colocado em meu dedo 4 horas antes. E ela criou um filho que nunca vai ficar casado com alguém que fala dela com tanto desprezo. Coloquei a aliança sobre a mesa. O pequeno som metálico pareceu ecoar por toda a sala. Eu não posso me casar com alguém que desrespeita a única mulher que me amou sem condição. Olhei a sala mais uma vez. Obrigado por terem vindo. Desculpem o incômodo. Por favor, aproveitem o resto da noite. Então saí andando. Ouvi a explosão atrás de mim, vozes em choque, cadeiras arrastando, Daniele chamando meu nome. Não olhei para trás. Tyler me alcançou no estacionamento. Noah, espera. Parei ao lado da minha caminhonete. Você vem. Ele sorriu. Claro que sim. Dirigimos até o Murphy's Diner, o mesmo lugar onde minha mãe trabalhou 6 anos. Ainda estava aberto, servindo a mesma comida simples para o mesmo tipo de gente trabalhadora. Pedi café e torta. Torta de maçã, a favorita da minha mãe. Tyler pediu hambúrguer e batata frita. E agora? Ele perguntou. Agora vou descobrir o que vem depois. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens, chamadas perdidas, recados.
Eu desliguei. Ficamos ali por 2 horas falando de tudo menos do casamento. Sobre trabalho, pescaria, temporada de beisebol. Coisas normais. Coisas reais. Perto da meia-noite Tyler me levou para casa. Agradeci por estar ao meu lado. É isso que amigos fazem, ele disse. Entrei e fiquei na oficina até o sol nascer. Não trabalhei em nada. Só fiquei cercado pelas ferramentas, pela madeira, pelos projetos inacabados. Cercado pelas coisas que importavam. As semanas seguintes foram uma loucura. A história viralizou na internet. Alguém gravou meu discurso e postou online. O vídeo teve milhões de visualizações. Mensagens chegaram de pessoas contando suas próprias histórias de desrespeito, de como defenderam os pais, de como escolheram dignidade em vez de conveniência. Daniele tentou ligar dezenas de vezes. Nunca atendi. Os pais dela mandaram advogados. Eu devolvi. A maioria dos fornecedores se recusou a trabalhar de novo com os Walsh. A história manchou tanto a imagem deles que Gregory perdeu parcerias de negócio e Patrícia perdeu 3 grandes clientes que não queriam ligação com alguém que zombava de uma mãe falecida. Daniele se mudou para Boston em 6 meses. Ouvi de amigos que ela tinha dificuldade para namorar. A história a seguia onde fosse. Peguei o dinheiro que gastaria na lua de mel e doei para um fundo de bolsas de estudo para crianças que perderam pais. Chamei de Bolsa Linda Vitrov. Ajuda filhos de pais solteiros que trabalham em vários empregos para sustentar a casa. 6 meses depois, eu estava na oficina quando uma mulher entrou pedindo uma mesa de jantar sob medida. O nome dela era Jéssica. Enfermeira do hospital local. Ela tinha olhos bondosos e mãos marcadas pelo trabalho, e falava da profissão como minha mãe falava da dela, com orgulho e propósito. Estamos juntos há 2 anos agora. Ela nunca conheceu minha mãe, mas honra sua memória pelo jeito como trata as pessoas, pelo jeito como me trata. Ainda penso naquela noite às vezes, na escolha que fiz de sair de uma vida que parecia perfeita por fora mas era podre por dentro. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais necessária. Minha mãe sempre dizia para criar algo bonito. Às vezes, a coisa mais bonita que você pode criar é um corte limpo das pessoas que não te merecem. Aquela noite me ensinou que certas traições são, na verdade, presentes. Mostram quem as pessoas são antes de ser tarde demais. Te dão permissão para escolher a si mesmo, seus valores, sua verdade em vez das expectativas dos outros. Mantive a memória da minha mãe intacta e, fazendo isso, encontrei o caminho de volta para o homem que ela me ensinou a ser.